Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui no nosso 27º episódio do podcast Boleiros de Humanas e eu, como sempre, sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. E estou aqui com os meus dois amigos, companheiros e co-apresentadores, Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo também, e Guilherme Ribeiro Paturi, só que dessa vez de Brasília, não é mesmo, Gui? Estamos em terras brasileiras, cara, o que aconteceu? Exatamente, primeira vez que estamos todos aqui. Não, sim, estamos todos nós três no Brasil, é a primeira vez. Eu já tinha vindo a Brasília em janeiro, mas nessa época o Franco ainda não fazia parte. Então, primeira vez que estamos os três em território nacional. É um prazer enorme estar aqui como sempre, Miguel, e muito entusiasmado para falar hoje ainda do tema olímpico, só um pouquinho diferente, né? É exatamente isso. O Gui tá com essa voz jubilante porque a gente está aqui no dia 18 de agosto de 2021. O time dele está caminhando a passos largos para ser bicampeão pela primeira vez em sua história. Então, pessoal, é um momento importante, de fato. Verdade. O Galo é campeão da Copa, bicampeão da Copa com o Mebol. Caramba, eu também fui bicampeão do Interclasses, cara. Tricampeão, na verdade, do Interclasses. É verdade, ó, coisa boa. De qualquer jeito, agora vamos passar a bola para o nosso outro co-apresentador, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. E o Gui bem lembrou, estamos aqui ainda no tema olímpico. Não mais sobre os Jogos Olímpicos de Verão, mas ainda no tema olímpico, não é, Franco? Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, Gui. Exatamente. Muito ansioso para falar sobre esse tema tão importante no cenário esportivo brasileiro. Mas eu não vou dar spoiler, eu quero que você... Exatamente, é um tema com certeza muito importante, que o Brasil, na verdade, sempre se sai muito bem, tem uma proeza muito boa, participação muito contundente e que com certeza não recebe a devida atenção e carinho que deveria receber, que são, na verdade, os Jogos Paralímpicos, né, as Paralimpíadas, que vão começar agora no final do mês. O Gui vai entrar um pouquinho na história, eu vou contar também sobre as Paralimpíadas de Tóquio e depois vamos ter, por óbvio, o nosso tópico, que já ficou um pouco tradicional aqui no Boleiros de Humanas, a questão financeira com Gabriel Franco. Mas vamos aí começar esse nosso 27º episódio, edição especial das Paralimpíadas, que vão começar logo menos em Tóquio. Sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Muito bem, começando agora nosso primeiro bloco, nosso kickoff. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E como o Miguel acabou de introduzir, hoje vamos falar sobre as Paralimpíadas. Em Tóquio, os Jogos Paralimpíados vão começar agora na próxima terça-feira, dia 24 de agosto. Mas aqui nesse primeiro bloco vamos conversar sobre a história das Paralimpíadas e como esse grande evento começou, como ele veio a ser o que é hoje. E é importante entender que competições disputadas por atletas com deficiências existem há mais de 100 anos. Clubes dedicados a pessoas com, por exemplo, deficiências auditivas existem desde 1888, quando o primeiro desses clubes foi fundado em Berlim, na época a capital do Império Alemão. Mas mesmo assim, nessa época não existiam muitas competições dedicadas a tais atletas, e muito menos uma competição em escala olímpica. Isso se escancara no começo do século XX, quando atletas com deficiências disputavam as Olimpíadas lado a lado com atletas sem deficiências. Isso aconteceu pela primeira vez quando o ginasta George Iser, que era americano e alemão, e tinha uma prótese na perna esquerda, disputou as Olimpíadas de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos. E ele saiu muito bem, conquistando 6 medalhas em um só dia, sendo elas 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.
Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial que competições para atletas com deficiências começaram a ser organizadas mais amplamente. E o pioneiro nesse sentido foi o alemão Ludwig Guttmann. Guttmann, por ser um judeu alemão, fugiu da Alemanha durante a ditadura de Hitler. E em 1944, depois de já estar bem estabelecido em exílio na Inglaterra, Guttmann criou, a pedido do governo britânico, um centro de tratamento para veteranos de guerra com lesões na medula espinhal dentro do hospital Stoke Mandeville, também na Inglaterra. Logo, Guttmann introduziu o esporte como forma de reabilitação para seus pacientes. E essa medida foi tão popular que os pacientes, logo que disputavam o esporte só para aprimorar o seu processo de reabilitação, começaram a jogar simplesmente por fins recreativos, esses esportes. E inspirado pela dedicação e pela paixão dos seus pacientes, Guttmann resolveu organizar a primeira competição para atletas cadeirantes. Ele batizou essa competição dos Jogos Stoke Mandeville em homenagem ao hospital que ele começou a introduzir esportes para cadeirantes em reabilitação. E esse evento, que propositalmente coincidiu com a abertura dos Jogos Olímpicos de 1948, contou com a participação de 16 veteranos britânicos com lesões na medula espinhal. Mas Guttmann sonhava em criar uma grande competição para atletas deficientes de elite, em um formato similar às Olimpíadas. E por isso ele insistiu em seu projeto e organizou o evento outra vez em 1952. Mas nessa ocasião, os Jogos Stoke Mandeville contaram com a participação de veteranos de guerra holandeses. Isso fez com que os jogos organizados pelo Dr. Guttmann se tornarem a primeira competição internacional disputada unicamente por atletas deficientes. E desse ponto em diante, os jogos foram chamados de os Jogos Internacionais Stoke Mandeville. Mas em 1960, os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville se tornaram os Jogos Paralímpicos, disputados pela primeira vez em Roma, na Itália. Esses jogos contaram com 400 atletas de 23 países. Porém, como nos Jogos Stoke Mandeville, nesses primeiros Jogos Paralímpicos, só atletas com deficiências na medula espinhal participaram. E nesses jogos foram disputados somente 9 esportes: arco e flecha, atletismo, dardos, sinuca inglesa, natação, tênis de mesa, basquetebol em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas e ginástica em cadeira de rodas. E a Itália saiu campeã com 29 ouros. A Inglaterra chegou em segundo com 20 medalhas de ouros, seguido em terceiro pela Alemanha Ocidental, que levou para casa 15 medalhas de ouro. Depois do sucesso desses jogos em Roma, as Paralimpíadas começaram a acontecer a cada 4 anos, somente algumas semanas depois da cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno, por sua vez, foram disputados um pouco depois, bem depois, em 1976, na Suécia. E interessantemente, até 1988, no caso dos Jogos de Verão, e 1992, no caso dos Jogos de Inverno, os Jogos Paralímpicos não eram sempre disputados na mesma sede dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, em 1968, os Jogos Olímpicos foram disputados na Cidade do México, e os Jogos Paralímpicos em Tel Aviv, em Israel. Os Jogos Paralímpicos, até 1988 e 1992, foram muitas vezes disputados em cidades menores quando comparadas às sedes que geralmente recebem as Olimpíadas. Por exemplo, em 1972, as Paralimpíadas foram disputadas nas pequenas cidades de Heidelberg, na Alemanha Ocidental, enquanto as Olimpíadas de Verão foram disputadas em Munique, como já temos um episódio sobre isso de Munique em 1972. E outro exemplo que temos seria em 1980, quando as Paralimpíadas foram disputadas em Arnhem, nos Países Baixos, e as Olimpíadas de Verão foram disputadas em Moscou. E essa tendência também acontecia nas Olimpíadas de Inverno, quando, por exemplo, as Olimpíadas de Inverno de 1976 foram disputadas em Innsbruck, na Áustria, as Olimpíadas de Inverno, as Paralimpíadas de Inverno foram disputadas em, eu não consigo nem pronunciar as palavras, vou tentar, Örnsköldsvik, na Suécia. Porém, muitas vezes, quando ainda havia essa separação, as Paralimpíadas também foram sediadas por grandes cidades, como por exemplo Toronto e Nova York. Mas em 1989, depois de diversas edições das Paralimpíadas, foi finalmente fundado o Comitê Paralímpico Internacional para realmente organizar e ser a entidade governante do movimento paralímpico.
E agora, para terminar esse bloco sobre a história das Paralimpíadas, uma pequena curiosidade. A palavra Paralimpíada vem da preposição grega, entre aspas, para significa ao lado, e a palavra Olimpíada. Então, para, ou seja, para é a preposição grega para ao lado, e Olimpíada. Isso quer dizer que Paralimpíada significa ao lado da Olimpíada. Isso, bem, de uma maneira bonita mostra como as Paralimpíadas coexistem ao lado das Olimpíadas, sendo duas organizações irmãs promovendo o melhor do esporte. Algo a declarar, Franco, Miguel, ou podemos passar para o nosso próximo bloco, o nosso Toco e Me Voe? Só um comentário muito breve. Eu acho que as Paralimpíadas, com certeza, nos últimos anos têm recebido um pouco mais de atenção, e muito isso também diz respeito aos avanços clínicos, né, que existem, né, nessas áreas de próteses, etc. Inclusive um aspecto muito bacana da cerimônia de abertura que vai acontecer agora no dia 24 de agosto, é tradicional, né, patente dessas cerimônias de aberturas dos Jogos Paralímpicos, das Paralimpíadas, termos demonstrações realmente de avanços tecnológicos, e com certeza, assim, eu acho que estamos caminhando para um ponto onde os Jogos Paralímpicos vão receber o valor que eles merecem. E outro fator que é importante, e acho que é sempre bom ressaltar, é que o Brasil tem uma proeza bem grande, assim, histórica já nos Jogos Paralímpicos. Não sei se, assim, né, pode falar que tem um pedigree gigantesco, mas assim, nos últimos anos, com certeza o Brasil está aí confortavelmente entre as principais delegações nos quadros de medalha. Vou falar um pouco mais no Toco e Me Voe, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Brasil conquistou mais de 70 medalhas, ficou em 8º no quadro de medalha. Então, assim, é sempre bom a gente também enfatizar as coisas que a gente faz bem, como brasileiros também, né? Sem querer entrar num falso senso de patriotismo, etc. Mas a verdade é que quando o brasileiro faz coisa boa, a gente tem que apoiar, eu acho. E aí é outra opção aqui de outro mundo para vários ouvintes, imagino, né? Não são todos, e acho que não por um preconceito aberto, etc., ou qualquer outra motivação, mas muitos não conhecem esse mundo, e acho que com certeza é algo que a gente sempre pode valorizar cada vez mais, ainda mais sendo um mundo que o brasileiro se sai tão bem. Sim, com certeza, Miguel. Eu concordo plenamente. E o Brasil, como você disse, vai muito bem nas Paralimpíadas. E só para comentar o seu comentário, em 2008, aliás, desde 2008, o Brasil fica no top 10 do quadro de medalhas, dos quadros de medalhas paralímpicas. Em 2008 chegou no 9º lugar, em 2012 7º lugar, em 2016 8º lugar. Então o Brasil realmente tem uma constância melhor nas Paralimpíadas do que tem nas Olimpíadas. Então é uma coisa realmente interessante de se notar. Mas com isso, então, terminamos o nosso Toco e Me Voe. Terminamos o nosso kickoff e passamos para o segundo bloco, o nosso Toco e Me Voe. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao nosso podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso segundo bloco desse 27º episódio, Toco e Me Voe. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre as Paralimpíadas de Tóquio, os Jogos Paralímpicos de Verão de 2020, que vão começar agora no dia 24 de agosto. Se você está ouvindo isso aqui na sexta-feira, dia 20 de agosto, no dia que saiu o episódio, saiba que vai começar daqui a alguns dias esse grandioso evento. Então aí fique ligado, um lembrete para você não perder a chance de assistir, e também a cerimônia de abertura, que sempre, assim como nos Jogos Olímpicos,
é um evento muito bonito e nos Jogos Paralímpicos ainda tem essa questão de demonstrar várias inovações tecnológicas que é bem bacana também, vale a pena ficar bem antenado quanto a essa parte do evento também. Sem mais delongas, de qualquer forma, vamos entrando, na verdade, nas minúcias dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020. Esse, na verdade, né, será o 16ª 16ª edição dos Jogos Paralímpicos, das Paralimpíadas, e é um evento que, assim como as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, foi afetado pela pandemia da Covid-19. Existia, né, obviamente, né, os jogos que aconteceriam logo depois das Olimpíadas, originalmente em 2020, também foram adiados pela forte onda da Covid-19 que varria o Japão, e ficou fixado que os jogos decorreriam do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro de 2021. Existia, né, toda uma expectativa que com um aumento na vacinação no Japão, até que ocorreu, né, durante as Olimpíadas, etc., que o público seria liberado nos estádios, né, nas arenas, nas áreas de prática. Até tinha, né, uma conversa que talvez nos últimos dias das Olimpíadas seria liberado, não foi, e existia a expectativa que talvez seria liberado para os Jogos Paralímpicos. Até o momento esse não foi o caso, tivemos inclusive hoje, dia 18 de agosto de 2021, tivemos aí uma decisão de que de fato não teremos público nos Jogos Paralímpicos. Então essa é a última informação que temos a partir de hoje, que não terá público, infelizmente, também nesse grande evento, devido aí à pandemia do novo coronavírus. E a verdade é que é interessante, né, que a sede será em Tóquio também, porque essa é a segunda vez que Tóquio vai sediar os Jogos Paralímpicos, assim como, né, as Olimpíadas, também foi a segunda vez que Tóquio teve essa oportunidade de sediar os Jogos Olímpicos. Tóquio também será a sede dos Jogos Paralímpicos pela segunda vez. A última vez que Tóquio sediou os Jogos Paralímpicos foi em 1964, e algo que é importante, teremos aqui a inclusão de algumas novas modalidades, alguns novos esportes nos Jogos Paralímpicos. Teremos aí, na verdade, em Tóquio, mais de 500 eventos, né? Então temos aí 24 modalidades e 540 eventos. Então realmente aí do final de agosto até o começo de setembro, pode ficar ligado que vai ter muita coisa boa para você assistir. E como a gente já falou, muita gente, muitos atletas brasileiros se saindo bem nesses próximos dias, aí nessas 540 oportunidades para você sintonizar nesses próximos dias. Uma coisa que é bem interessante é que essa edição dos Jogos Paralímpicos terá a introdução do badminton e do taekwondo como modalidades esportivas, e teremos aí a substituição da vela, né, as regatas, esporte bastante tradicional, que eu gostei de assistir bastante nas Olimpíadas. É uma pena que não teremos isso nos Jogos Paralímpicos. E o futebol de 7, é o futebol que é jogado em campo reduzido, com indivíduos, né, pessoas com deficiência, algumas deficiência motora, algumas deficiências cognitivas, e esse esporte também foi excluído como uma modalidade dos Jogos Paralímpicos, porque foi o entendimento do Comitê Paralímpico Internacional que esses esportes não tinham uma cultura internacional tão grande, uma aceitação, e que o badminton e o taekwondo serviriam melhor nessa estria. Isso foi decidido, na verdade, no dia 31 de janeiro de 2015, numa reunião, numa sessão do Comitê Paralímpico Internacional, e exatamente isso, a decisão foi tomada porque
o alcance internacional desses dois esportes seria insuficiente para justificar a sua permanência. No entanto, aos que gostam de assistir futebol, né, sempre bom falar aqui no Boleiros de Humanas desse esporte mais amado no Brasil, o futebol estará presente nas Paralimpíadas de Tóquio, na versão do futebol de 5, e o futebol de 5 é aquele que é disputado por equipes de 5 jogadores, como o nome bem indica, e todos os atletas possuem algum tipo de deficiência visual. Não são todos os atletas que são cegos, mas eles possuem algum grau de deficiência visual, e eles têm que jogar, né, utilizar uma venda nos olhos para que haja realmente essa igualdade de condições na prática do esporte. Com os goleiros têm a visão preservada, não precisam usar a venda nesse aspecto. A bola do futebol de 5 possui guizos, né, que são aqueles, uma espécie de aparelho que se assemelha a um sino, que quando os jogadores tocam na bola produz um barulho que auxilia, né, os jogadores a se movimentarem, a tocarem a bola, e também atrás de cada baliza, cada gol adversário, os times contam com um guia que se posiciona atrás do gol adversário para orientar, né, mediante a oralidade, ele pode falar para orientar os jogadores a como se movimentarem dentro do campo. E o futebol de 5, que talvez seja uma das mais tradicionais, né, acho que é um dos esportes paralímpicos mais conhecidos, até por ser futebol, como eu falei, né, tem toda essa aceitação no Brasil, é praticado, né, um evento nos Jogos Paralímpicos desde 2004 em Atenas. Então aí, aos que sabem também, a seleção brasileira é muito boa no futebol de 5, então com certeza é uma oportunidade para assistir, para apoiar, e podem ficar ligados que entre os dias 29 de agosto de 2021 e o dia 4 de setembro, teremos aí a prática do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, e é sempre bacana a gente assistir, que é um evento realmente muito bacana, e podem ficar ligados que é uma grande oportunidade de apoiar a equipe brasileira. Falando sobre o Brasil, na verdade, né, é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre os nossos atletas. O Brasil está levando aí uma delegação enorme de 253 atletas para os Jogos Paralímpicos em Tóquio. Essa é a maior delegação paralímpica da história para um evento fora do país, né? Então, eventos praticados fora do Brasil, essa é a maior delegação que o Brasil irá levar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. A delegação brasileira irá competir em 20 modalidades. Na verdade, eu anotei aqui que era 20 das 22, mas na verdade são 24 modalidades, né? E o Brasil irá competir em 20 das modalidades que compõem o programa paralímpico. E as únicas modalidades, né, que o Brasil não terá os representantes, na verdade, será no basquete em cadeira de rodas e no rugby em cadeira de rodas. O rugby em cadeira de rodas, que na verdade, se eu não me engano, também é uma prática que iniciou nas Paralimpíadas de Rio, né, do Rio em 2016, e que ainda assim foi mantida para Tóquio 2020, que é um esporte ainda, uma modalidade bastante nova no programa paralímpico. O atletismo também permanece como a modalidade com maior número de atletas paralímpicos. O Brasil, né, dos 253 atletas, 64 irão participar de alguma modalidade, alguma disciplina de atletismo, contando também com 18 atletas guia, que auxiliam os atletas que têm algum grau de deficiência visual. E em segundo lugar, né, muito próximo aí ao número de atletas que irão participar, representar o Brasil no atletismo, temos a natação, onde o Brasil tem muita tradição nos Jogos Paralímpicos, né? Temos grandes nomes como Daniel Dias, acho que é sempre lembrado. Teremos a representação de 35 atletas agora em Tóquio, na natação brasileira. Em entrevista ao portal UOL,
o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, estimou, na verdade, que o Brasil deve conquistar aí, ele colocou um número entre 60 e 75 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. E voltou a frisar, né, que a ideia realmente é se posicionar entre as 10 maiores potências do mundo, ficar, bem como o Gui disse, nessa nossa crescente, aí, na verdade, em comparação aos Jogos de Londres, o Brasil ficou em 8º, onde em Londres ficou em 7º, mas né, desde Pequim o Brasil está se posicionando aí no top 10 do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos, e essa continua sendo a nossa meta, é uma meta muito boa e que com certeza há grandes chances de se concretizar nas próximas semanas em Tóquio. E é importante, né, eu já tinha falado um pouquinho sobre as conquistas do Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro. O Brasil conquistou 14 ouros nos Jogos Paralímpicos do Rio, 29 medalhas de prata e 29 medalhas de bronze. Então, realmente, acho que dá para compreender que o Brasil é uma potência assim, no campo paralímpico, e a verdade é que vale muito a pena assim, acompanhar a partir do dia 24 de agosto de 2021 os Jogos Paralímpicos de Tóquio e acompanhar de perto também a participação de todos os 253 atletas brasileiros que irão representar o nosso país tão bem nas próximas semanas. Franco, Gui, alguma coisa a adicionar? Algum atleta vocês gostariam de falar um pouquinho, ou vamos passar já para o terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate? Acho que só um parênteses aqui, que fico muito feliz realmente, principalmente quando se fala dos números do Brasil, né? Porque, como você disse, já fomos uma potência em 2016 e sempre que os comitês olímpicos e paralímpicos eles fazem as projeções para os jogos posteriores aos que foram realizados, a gente sempre projeta um gráfico de projeção, tipo, para cima. Então, se espera muito. Inclusive, eu acho que foi o presidente do Comitê Paralímpico que falou que é esperado que dessa vez o Brasil fique no top 5 de medalhas. Então, eu fico muito feliz com essa participação. Realmente, eu gosto muito de esporte de todo tipo, paralímpico, olímpico. Então, eu fico extremamente feliz e contente, esperançoso e ansioso para poder começar a ver os jogos. Também gosto muito do vôlei sentado e fico triste que não teremos o basquete de cadeira de rodas, que eu acho um esporte muito legal também. Beleza, perfeito. Gui, alguma coisa adicional? Vamos passar. Só para completar, eu tava falando isso antes, é muito, 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 eu quero enfatizar isso, bom e legal ver o Brasil sobressaindo nas Paralimpíadas, porque o Brasil não tem o mesmo sucesso nas Olimpíadas de Verão. Então ver atletas paralímpicos realmente levando a bandeira brasileira para frente e demonstrando que o Brasil tem potencial sim nas Olimpíadas e Paralimpíadas é muito bom de se ver e muito inspirador para quem sabe a gente sair bem também, ainda melhor em Olimpíadas de Verão, bem, mais difícil, mas Olimpíadas de Inverno também, por que não? O Brasil tem tanto potencial, e eu acho que como nós nos saímos nas Paralimpíadas desde 2008, enfatiza isso muito bem. Perfeito, não poderia concordar mais com os dois, e realmente ficar na torcida para que cada vez mais os nossos atletas brasileiros se saiam bem nas Paralimpíadas e que o Brasil continue crescendo nessas modalidades. Sem mais delongas, então vamos fechar esse nosso segundo bloco do 27º episódio do podcast Boleiros de Humanas e passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate, onde o nosso amigo Franco irá falar um pouquinho sobre as finanças dos Jogos Paralímpicos. Bem-vindo ao terceiro bloco, você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, de onde estiver, no Brasil e no mundo. Bem-vindo ao terceiro bloco do podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Vou começar aqui a falar um pouquinho do arremate, que é um bloco onde eu toco mais sobre as partes relacionadas à finança, à imagem de marca, comunicação, no geral, basicamente, no que eu me formei. Então vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre
o que é o evento paralímpico, como que ele tem de importância e como que ele vem crescendo ao longo dos anos. Ele vem sim crescendo, vem crescendo constantemente com audiência cada vez maior. Para vocês terem noção, os Jogos de Londres para Atenas, você teve uma crescente absurda no número de transmissão dos jogos. Em Atenas a gente teve cerca de 684 horas mostradas, sendo que em Londres tivemos 2.684 horas mostradas. No Rio, a expectativa era atingir 4 milhões de espectadores em 154 diferentes países ao redor do globo. Então, você tem realmente números crescentes, números extremamente positivos para os Jogos Paralímpicos. E devido a esse claro aumento, tanto de transmissão quanto de interesse pelos Jogos, foi vista uma necessidade na mudança também no formato de negociação com os parceiros. Buscando aumentar os investimentos na organização dos Jogos, o COI ele aderiu ao evento uma nova política de comercialização integrada. Por que o COI e não o Comitê Paralímpico? Porque ele aderiu essa política de comercialização dentro dos parceiros que eles fecham para as Olimpíadas. Isso acaba evitando acordos de última hora que foram feitos no Rio. Aí você pensa, poxa, mas é bem a cara do brasileiro fazer acordo de última hora. Não necessariamente. Em Londres foi a mesma coisa. E eu ainda vou falar depois do que aconteceu em Atenas e também em Pequim. Ações como essa também evitam algo que aconteceu em 2016 também, no qual 28 dos 60 patrocinadores ou apoiadores oficiais dos Jogos Olímpicos do Rio não expuseram suas marcas no maior evento paralímpico do mundo. No Rio, os patrocínios foram angariados pelo socorro emergencial do governo federal, que por meio de 5 empresas estatais. Ou seja, a maior parte dos investimentos continuaram sendo feitos pelo governo federal, assim como são feitos até hoje. Outro fato curioso é que o mesmo tem uma excelente performance. Performance, eu digo, a audiência do esporte paralímpico, ele performa tão bem quanto a do olímpico, visto que o seu custo-benefício é muito mais eficaz. Pelo que o valor a ser investido por uma marca, o valor de espaço publicitário, é extremamente inferior ao valor investido no espaço olímpico em si. Então você consegue expor bem a sua marca de maneira positiva dentro dos Jogos Paralímpicos que são assistidos ao redor de todo o globo. Mesmo com a boa performance, vale lembrar que ela se custeia positivamente muito pelo seu custo-benefício. Tanto na mídia nacional, e aqui a gente fala pelo Grande Brasil, quanto na internacional, se vê um certo descaso pelo jeito de transmissão. Vale ressaltar que o espaço continua aumentando, assim como já foi dito, mas as grandes empresas de telecomunicação continuam despriorizando o evento em suas grades. Querendo ou não, quando se faz um comparativo dos Jogos de Atenas e Pequim, o próprio Comitê Paralímpico teve que comprar o direito de transmissão e os repassar com gratuidade aos veículos que quisessem o acompanhar. E quando você os compara com os de Londres e Rio, que representaram esse aumento de 335% no televisionamento de todas as modalidades, a compra da transmissão foi feita por veículos que realmente estavam interessados em demonstrar os eventos em sua grade. Vale ressaltar outro ponto extremamente importante, isso dentro do Brasil, que a pressão popular se demonstrou extremamente eficaz na transmissão dos jogos nesses grandes veículos. Eu acho que é um ponto extremamente importante, visto que a gente vê um senso muito legal das pessoas em querer com que os esportes, no geral, não apenas os paralímpicos, mas também os esportes com menores investimentos, eles recebam mais investimento e recebam maior visibilidade dentro do país. E no Brasil, a Globo teve que alterar a sua grade para a exibição de um compacto da cerimônia de abertura de 2016, visto que ela foi extremamente criticada pela justificativa de apenas demonstrar flashes de momentos marcantes dos jogos e após os mesmos não terem mostrado ao vivo a cerimônia, que foi considerado por muitos um grande sucesso. Ou seja, vale aí ressaltar que a pressão popular faz muita diferença na hora de expor a sua marca, na hora das marcas pensarem o que será exposto ou não, a ponto da maior rede televisiva do país ter que mudar a sua grade para demonstrar o compacto, que não é o ideal, mas é o melhor que eles poderiam ter feito nas circunstâncias, da cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Bom, o que tudo isso que eu falei quer dizer? Que nacionalmente as marcas que trabalham no país estão perdendo o seu tempo em não investir nos jogos. O Miguel já falou no bloco dito acima, mas no Rio o Brasil conquistou um total de 72 medalhas. Aí você tem 72 vezes que os atletas brasileiros tiveram as maiores exibições nos pódios.
seja ela em primeiro lugar, seja ela em segundo lugar, seja ela em terceiro lugar. E muitos desses atletas têm histórias de superação e causam admiração em diversos brasileiros. Deve-se ressaltar que o Brasil é um país que investe, ainda assim, muito pouco e muito menos em esportes paralímpicos. Se os atletas olímpicos brasileiros já passam por apertos e dificuldades para conseguir competir nas Olimpíadas, os paralímpicos passam por maior aperto ainda. São poucos que conseguem ter a visibilidade de grandes medalhistas paralímpicos brasileiros. Até atletas que são top tier em seus esportes, eles solicitam apoios e realizam campanhas como vaquinhas virtuais para gerar incentivos necessários para conseguirem competir nas grandes competições das modalidades. Não apenas nas Paralimpíadas, mas também nas demais modalidades que acontecem ao longo dos anos e ao redor do mundo. No ano de 2021, foi exposto que o governo federal gerou um incentivo de mais de 750 milhões de reais para o esporte olímpico. E aqui a gente tem um grau comparativo. Se você for parar para pensar, 750 milhões de reais parece muito. Mas não é um grande valor pela dimensão territorial brasileira, somada à quantidade de atletas e o tamanho de delegações de competições. A gente tem muita gente interessada e muita gente que quer realmente realizar esporte, quer levar isso como prática para a vida. E foi investido apenas 750 milhões de reais pelo governo. Desses 750 milhões de reais, a gente tira uma fatia de 160 milhões de reais que foram investidos apenas para o Comitê Paralímpico. Isso é extremamente pouco, visto que o Comitê Paralímpico Brasileiro é um dos comitês que leva uma das maiores delegações e uma das delegações que muitas vezes sai como a mais vitoriosa ou uma das mais vitoriosas das competições em que participa. A justificativa dada é a mesma que perpetua a falta de investimento em esportes considerados de baixo escalão, aqui eu utilizo aspas, no ciclo de esporte do Brasil. A disparidade realmente não é entre apenas futebol masculino e as demais modalidades, mas também entre os esportes que as principais redes televisivas dão atenção durante um mês, que no caso são os esportes que acontecem durante a Olimpíada e que são quase esquecidos ou colocados de lado no mesmo período, quase um mês depois. Bom, com isso, concluo o terceiro bloco do podcast. Gostaria de saber se o Miguel ou se o Gui tem algum ponto a adicionar sobre essas questões da falta de investimento público, da falta de investimento do setor privado e do setor televisivo nas Paralimpíadas brasileiras. Ou nas Paralimpíadas globais, perdão, não apenas no Brasil, mas no mundo também. É uma pena, né? Uma lástima, na verdade. Eu acho que, assim, a verdade é que é uma via de mão dupla isso, né? Precisa de investimento para que os esportes melhorem, a prática da modalidade seja mais atrativa para o público geral, mas né, a prática só vai tornar realmente mais atrativa, só vai melhorar quando tiver esse investimento. Então, assim, é complexo, é difícil. Eu entendo que é uma questão que, para muitas pessoas, acho que ainda há uma questão de preconceito, mesmo que seja um preconceito velado. Então isso é uma coisa que a gente com certeza tem que combater, sempre vai ter que lutar, sempre vai ter que ser mais exposto à prática dessas modalidades e realmente celebrar o que é um quesito de excelência, né? Os atletas paralímpicos brasileiros, né, como a gente já está teclando aqui desde o início desse podcast, são representantes de excelência do nosso país, e eu acho que cada vez mais a gente tem que enfatizar isso para que mais atletas dessas modalidades surjam e que o investimento com certeza cresça também e que ajude realmente esses atletas a aparecerem e que haja um crescimento também no interesse público dessas modalidades que, como já frisamos aqui, volto a frisar novamente, o Brasil performa muito bem e temos aí a possibilidade de cada vez crescer, não só no Brasil, aqui em uma situação interna, mas também num nível internacional, como nos Jogos Paralímpicos. Gui? Eu vou guardar meus comentários aqui para o debate, então podemos terminar esse terceiro e último bloco da primeira parte. Beleza, então acho
Que é isso mesmo, né? Vamos fechar essa primeira parte, então, bloco, essa primeira parte desses 3 primeiros blocos, que eu acho que foi bem bacana. Tivemos aí um overview, um sobrevoo bem bom da história dos Jogos Paralímpicos. Conversamos aí um pouquinho sobre as Paralimpíadas de Tóquio 2020, que vão acontecer, lembrando aí do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro de 2021, e também tocamos aí nessa questão que é até um pouco revoltante, um pouco triste, talvez da falta de investimento nas Paralimpíadas no geral, e onde sempre vamos poder melhorar com a exposição, né, e o contato a essas modalidades de excelência. Sem mais delongas, então, convido vocês que estiverem escutando num provider de áudio aí, Spotify, SoundCloud, a clicar na segunda parte. Se você está ouvindo no podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolando. Daqui a pouco voltamos com o nosso quarto bloco, o Shootout. Até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui então ao podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Dando início então aqui ao nosso quarto bloco, dando início também à nossa segunda parte desse 27º episódio, com que já conversamos sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, e também contamos aí um pouco da história geral por trás das Paralimpíadas. Então, se você está ouvindo essa parte primeiro, convido vocês a clicarem aí primeiro na primeira parte para conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Se você está aqui concorrendo, né, passando no trâmite normal, peço desculpas por esse aviso, só que às vezes é sempre bom, você já conheceu aquele amiguinho meio perdido durante a sua aula, então a gente está ajudando ele aí, beleza? Sem mais delongas, então vamos dar início aqui ao nosso quarto bloco, Shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas que a gente sempre faz aqui, um confronto entre 3 partes. Vamos ver se a gente se sai bem dessa vez. Eu tinha uma sina de sempre ganhar. Nos últimos dias eu não tenho ganhado tanto, mas vamos ver o que acontece. Eu tenho achado que o Gui tem colado. Essa é a verdade. Gui, eu não ganho, tem um mês, eu vou 2. falar a verdade. Será que eu estiver colando, cara? Isso vai acabar com a karma. Com a karma que você construiu uma karma boa, por isso que o Atlético Mineiro tá simplesmente doutrinando o grandioso River Plate. Vai acabar com o Palmeiras, vingando o tricolor paulista, certo. E daí vai ganhar do Barcelona de Guayaquil na final e vai ganhar do Chelsea, cara. É isso. Não tem outra explicação. O Galo tira já essa zica de mim, por favor. É isso, cara. Não existe zica, cara. Você acredita nas coisas? Não existe. O Galo já é bi da Libertadores e já é mundial. Isso. Okay. Beleza, então vamos começar aqui o nosso shootout. A primeira pergunta eu não sei quem fez. Quem fez a primeira pergunta dessa vez? Eu. Gabriel Franco. Vai lá. Nossa. Então. Bom, vamos lá. No Rio 2016, o Brasil bateu seu recorde de medalhas no ranking geral, o que gerou uma alta expectativa por um bom desempenho nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Em 2016, o Brasil conquistou quantas medalhas no total? Letra A, 70 medalhas. Letra B, 73 medalhas. Letra C, 72 medalhas. Ou letra D, 71 medalhas? Vou abrir a pergunta essa semana para o Miguel. Creio que a gente até falou sobre isso no podcast. Se não me engano, 72 medalhas. Falamos, sim. Não falamos? Falamos. Gui, qual o seu veredito? Primeiro, eu queria comentar como ganha medalhas, quanto há medalhas nas Paralimpíadas, né? Porque no Japão, nas Olimpíadas de Verão, agora em Tóquio, acho que o terceiro lugar conseguiu cerca de 55 medalhas. O Brasil, em 2016, chegou em 8º, como eu falei antes, com 72, tá certo, mas 72 em 8º lugar. São muitas medalhas, de fato, vencidas nas Paralimpíadas. E, sim, 72 medalhas conquistadas pelo Brasil. Os dois estão extremamente corretos, meus senhores. Mas para mim, então, estamos eu e Miguel 1-1. Agora a minha pergunta.
Em qual cidade não foi disputada uma Paralimpíada, e considerando as de verão e de inverno, todas as Paralimpíadas? Seul, Coreia do Sul. B, Gailo, Noruega. C, Toronto, no Canadá. Ou D, Marseille, na França? Começo dando essa bola para o Gabriel Franco. Olha, esta é uma pergunta extremamente complicada. Toronto, eu me recordo que você citou no texto que teve sim Paralimpíada, então eu já vou eliminar essa opção. Seul, eu acredito que tá com cara de pegadinha, mas como já teve a Olimpíada lá, eu vou tirar. Eu vou de Marseille, vai. Eu vou meter um óbvio, não tão óbvio assim. Letra D. Muito bem. Miguel? Eu gosto de discordar, né? Eu ia falar C de Clube Atlético Mineiro, mas não vou não, porque você falou, né, até durante a sua participação. Eu vou concordar com o Franco, então vamos de Marseille. Gailo eu nunca nem ouvi falar, na verdade. Como é que é Gailo na Noruega? Que depois deu uma aula aí geográfica para nós. Conte onde fica essa belíssima cidade que eu tenho certeza da Noruega, cara. Muito bem. Primeiramente, os dois estão certos. Foi muito bem a sua lógica, Franco. O óbvio, não tão óbvio. É isso mesmo. Marseille não recebeu uma Paralimpíada. E Gailo, na Noruega, recebeu uma Paralimpíada. Vou te dar uma aulinha sobre Gailo. É uma vila norueguesa situada ao norte de Oslo. Tem cerca de 2.300 habitantes. E é uma cidade conhecida pelo seu esqui. Mas sim, a resposta certa é Marseille. Bacana isso, hein? Até tossi aqui. Deve ser frio esse lugar, nem nada. Deve ser tem mais gente também, que a torcida rapaz. do Botafogo desse lugar, né? Uma espécie de marcação para o apresentador desse programa com um certo clube do Rio de Janeiro. Eu vou falar a verdade. Inclusive o Vasco tá ganhando, não tá ganhando? Tá ganhando perdendo. o Vasco hoje? O Vasco tá perdendo. Não é O possível. Vasco está perdendo do Londrina em casa. É o Vasco da Gama, cara. Esse é o nosso Vasco da Gama. Mas o que eu ia falar, 2.300 pessoas, nem lembro a última vez que eu estive ao lado de 2.300 pessoas, cara. Então, assim, bom lugar. Enfim, passando a terceira e última pergunta desse nosso querido bloco, o Shootout. Pergunta número 3. Um dos grandes nomes do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio será o já mencionado nadador Daniel Dias. Multicampeão, tendo já conquistado 24 medalhas paralímpicas em sua carreira. Dias foi muito bem nas Paralimpíadas do Rio em 2016, conquistando 9 medalhas, sendo 4 dessas de ouro. Daniel também foi muito bem em Londres em 2012, conquistando 6 medalhas. Quantas medalhas de ouro foram conquistadas por Daniel Dias em Londres 2012? Seriam 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de ouro, 6 medalhas de ouro ou 2 medalhas de ouro? Vamos começar. O Franco acabou de responder essa primeira, então vamos para o Gui Paturi. Sua resposta: quantas medalhas de ouro foram conquistadas pelo Daniel Dias em Londres 2012? Eu vou de C, classificado para a semifinal da Libertadores, 6 medalhas de ouro. C de Clube Atlético Mineiro, cara. Franco, qual é a sua resposta, então, cara? Eu vou de A, de Atlético Mineiro, 5 medalhas. Apenas Atlético Mineiro. Apenas Atlético Mineiro. A resposta, na verdade, é C. Parabéns ao nosso classificado Clube Atlético Mineiro. Daniel Dias realmente conquistou 6 medalhas e todas essas medalhas foram de ouro. Então, realmente, acho que dá para ver a proeza que o Daniel Dias tem. Ele que já anunciou que as Paralimpíadas de Tóquio serão as últimas da sua carreira. A gente torce que ele tenha uma participação muito boa, assim como todos os nossos representantes de excelência nesses Jogos Paralímpicos. Mas aqui a nossa torcida para o Daniel sair muito bem, que sempre foi um cara que representou muito bem o nosso Brasil e que com certeza irá representar bem em Tóquio também.
Eu acho que ficou isso no final, né? Um empate entre eu e o Gui. O Franco também foi bem, acertou uma, que inclusive eu só fui na cola dele, não vou mentir. Mas é isso. Muito bom. Hoje foi um dia bom. Vocês não acharam? Um dia bom, no geral. Foi um dia ótimo. Por mais que o Pablo tenha tentado estragar o meu dia, cara, eu só não deixei isso acontecer hoje, cara. É isso. Eu escolhi ser feliz. É isso. A partir de hoje só aceito gravar o Boleiros de Humanas em dia de jogo do Galo, que vocês dois são pé quente. Eu tô achando também, cara. Eu tô achando. Tá mostrando aqui, eu tô assistindo a TV, tá de lado, tá mostrando o Cuca com o seu cabelo característico, uma camisa muito bonita da Nossa Senhora de Fátima, eu acredito. Então é isso, acho que o Galo tá indo bem, firme, forte, e é isso. Minha torcida agora é pelo Clube Atlético Mineiro na Libertadores. E você, Fernando? Galo forte e vingador, com certeza. É isso, cara. Não, se bem que seria legal se o melhor Barcelona do mundo ganhasse. O Messi acabou de sair de lá, né? Eu acho que ia ser uma boa. Isso. A torcida ia ficar feliz se eles ganhassem. Então. Enfim, acho que vai ser gol do Griezmann. O Everson não vai ter nem o que fazer, cara. É isso. Beleza, mano. Vamos fechar esse nosso quarto bloco. Muito bom. Espero que vocês tenham saído bem também aí na casa de vocês. E vamos fechar e passar para o nosso quinto e último bloco desse 27º episódio, edição Paralimpíadas, as nossas alternadas. Sejam bem-vindos, então, aqui ao nosso quinto e último bloco do 27º episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso último bloco desse episódio tão especial, em antecipação aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, lembrando que eles começam no dia 24 de agosto de 2021, irão até o dia 5 de setembro, e fica aí de novo a nossa torcida a todos os atletas paralímpicos e o nosso convite a você, caro ouvinte, a acompanhar, a apoiar, que com certeza é muito importante para todos os nossos representantes e essas modalidades no geral que a gente já demonstrou aqui que o Brasil tem enorme proeza. Eu acho que a minha pergunta é muito nesse aspecto para vocês hoje, Gui, Franco. Como já vimos aqui, o Brasil tem uma enorme proeza nessas modalidades. Na verdade, em outros países também se saem muito bem nos Jogos Paralímpicos. É o caso, por exemplo, tem alguns países até que não têm, vamos dizer assim, enorme tradição nas Olimpíadas, como a Ucrânia, que nos Jogos Paralímpicos se saem bastante bem. A Ucrânia, por exemplo, foi top 5 no quadro de medalha no Rio de Janeiro, chega bem também em Tóquio. E a pergunta, na verdade, e acho que não teria como ser diferente, sobre o investimento. Na opinião de vocês, Gui, Franco, para que os esportes paralímpicos sejam mais apreciados no Brasil e no mundo, qual é o caminho? Essencialmente, passa por um investimento maior para que as modalidades sejam levadas mais a sério e assim o respeito seja angariado e mais atletas tomem a iniciativa de treinar e participar dessas modalidades por realmente ser um ambiente sério? Ou a verdade é que vocês concordam que não há uma motivação para investir, porque realmente são, e compreendendo aí, eu acho que vocês não vão concordar com isso, mas eu queria saber se vocês entendem também os lados das empresas que não colocam tanto dinheiro para a prática dessas modalidades. Queria saber, como, na verdade, a gente consegue, se existe, além do investimento, outra forma em que podemos causar a melhoria dessas modalidades, dessas práticas esportivas, e como
coibir cada vez mais o preconceito que muitas vezes permeia dentro com respeito a essas práticas esportivas. Gui, pode começar respondendo. Acho que o Franco começou da última vez. Olha, para começar, se empresas não vão investir por qualquer motivo nas Paralimpíadas e no desenvolvimento dos atletas paralímpicos, proporcionarem para eles viver disso e ter isso como sua profissão, terem situações de treino boas para eles aprimorarem suas habilidades, se empresas privadas não querem investir nisso, eu acho que, falando no Brasil, o Estado brasileiro tem a obrigação de fazer esse investimento. Porque, como falamos aqui, eu falei isso várias vezes, vou falar de novo nesse programa, desde 2008 a 2016 o Brasil sempre está nos top 10 do mundo nas Paralimpíadas. Isso é muito impressionante, principalmente tendo em vista que deve ter, não tem investimento nenhum para esses atletas. Imagina, o potencial está aí. Imagina se o governo brasileiro investisse de fato nesses atletas. O Brasil poderia muito bem sonhar em sempre terminar em top 5, top 3, e por que não vencer uma Paralimpíada? O Brasil tem esse potencial. Imagina se tivesse apoio público, investimento público. Aí sim, poderíamos ser uma potência nas Paralimpíadas. E agora, como fazer a Paralimpíada mais atrativa para o público em geral? Isso é uma pergunta mais complexa. Mas eu vou dar talvez minha ideia, uma solução. Minha ideia é melhor. Que é algo que já conversamos aqui, Miguel. Você vai gostar, acho, da minha resposta. Por que não ter uma sede fixa paralímpica? Que eu acho que teria várias vantagens ter uma sede fixa paralímpica. Por exemplo, você pegaria uma cidade, o que eu imaginaria, seria uma cidade num país desenvolvido, mas uma cidade média. Então não Londres, não Paris, mas uma cidade, como eu disse, num país desenvolvido, mas uma cidade um pouco menor. Por que não Valência na Espanha, ou Nápoles na Itália, ou própria, por que não Atenas na Grécia? Ou se você quer ir para os Estados Unidos, talvez San Diego na Califórnia, ou Filadélfia na Pensilvânia. Bem, uma cidade média, ou para padrões de países desenvolvidos, porque isso faria essa cidade ser conhecida como a casa das Paralimpíadas. Isso não só poderia gerar turismo, mas geraria mais atenção para essa cidade, consequentemente para os jogos em si. Se você quer ver as Paralimpíadas, vamos todos para Valência. É uma maneira de, eu acho, angariar mais simpatia, primeiramente no país e região onde a cidade for escolhida, e depois, por que não, com mais investimento, porque vai ser mais atrativo para esse país, possa se espalhar pelo continente e depois pelo mundo. Porque as Paralimpíadas não só são muito divertidas, mas são muito simpáticas, e é algo que vale a pena. Mas sim, tem que ser comercialmente viável. E eu acho que isso de ter uma sede fixa não só vai ser mais barato e melhor, como já disse em alguns episódios atrás, quando tivemos esse debate, mas poderia gerar mais engajamento e mais investimento para as Paralimpíadas. Termino aqui minha resposta. Beleza, Franco, mesma pergunta para você, cara. Basicamente, como podemos ter mais apoio à prática dessas modalidades, se esse investimento tem que partir primordialmente da iniciativa privada, se você concorda com o Gui que deve ser estatal, talvez se há, como já constatamos, uma insuficiência da iniciativa privada, se isso é obrigação do Estado, como o Gui já disse, talvez se você concorda com essa questão da sede fixa e, enfim, como podemos trabalhar como um todo para coibir alguns dos preconceitos que ainda permeiam, com certeza, com respeito às práticas dessas modalidades. Bom, vamos lá, eu tenho uma vertente de pensamento que ela é muito baseada no sentimento do brasileiro. Eu vou começar abrindo sobre o que eu acho, como que eu acho que tem que ser o tipo de investimento neste exato momento. No dia 18/8 de 2021, eu, Gabriel Franco, acho que o investimento deve ser sim estatal. Por quê? Porque as empresas elas ainda não veem vantagem nesse investimento. Eu mencionei no texto que eu falei
durante o arremate, que é um investimento que ele é um custo-benefício excelente para as empresas, porque você deixa sua marca em exposição no maior evento paralímpico do mundo, que é um evento que atinge cerca de 4 bilhões de pessoas, em algum momento vai atingir o seu público, o seu público-alvo, e é um evento de um ótimo custo-benefício, mas muitas empresas elas não veem a necessidade em fazer isso, visto que elas já tiveram alta visibilidade dentro dos Jogos Olímpicos, e às vezes é um jeito delas acabarem reduzindo um possível desgaste dos seus times, entre outras coisas. Então, eu acho que assim, dentro do país, para você gerar um aumento das empresas privadas, primeiro você precisa ter um investimento público para gerar o interesse da população em cima disso. Por quê? Agora eu vou para a parte fisiológica que eu imagino do brasileiro. O brasileiro é uma pessoa que não gosta de perder, que adora ganhar. O brasileiro adora ganhar, adora ouvir o hino nacional brasileiro tocando no pódio, adora ver atletas medalhistas que eles nunca nem ouviram falar antes, ganhando medalhas olímpicas, ganhando medalhas de ouro, adoram histórias marcantes. Então, um investimento maior do governo brasileiro faria com que mais histórias fossem contadas e mais histórias chegassem aos ouvidos dos brasileiros. Imagina que nem você falou, Miguel, se a gente ganha uma Paralimpíada, imagina só como que seria a comoção do público brasileiro se o Brasil fosse o primeiro no ranking de medalhas paralímpicas, o que não é difícil, visto que com 180 milhões de investimentos anuais a gente já está planejando ficar no top 5. Se a gente aumentar um pouquinho esse investimento, que 180 milhões é quase nada para o investimento em esporte, e ainda assim o Brasil é um dos países que mais acaba investindo em esporte olímpico, a gente consegue ganhar e gerar uma visibilidade muito grande do esporte paralímpico para a população brasileira. E a população brasileira começar a valorizar mais e mais e mais e mais e mais, até chegar a um ponto que as empresas elas vão ver a necessidade de estarem inseridas nesse meio também. E aí vão começar a jogar o dinheiro delas. Então eu acho que a gente tem que seguir essa vertente agora, a princípio, para desenvolver o esporte dentro do país, o esporte paralímpico dentro do país, visto que é uma modalidade, visto que é algo que o Brasil vai tão bem e que a gente não aproveita tão bem quanto deveria, porque é algo que dá alta visibilidade, não custa tão caro para as marcas, e você sempre escuta o hino brasileiro, você sempre escuta atletas brasileiros, você sempre vê atletas brasileiros emocionados, histórias lindas. Eu até estava citando aqui em off para você, Miguel, e para você, Gui, a história daquele ex-BBB, o Fernando, que agora virou apresentador olímpico do esporte, apresentador paralímpico acho que foi representante paralímpico, na verdade, do esporte espetacular. Você tem histórias bonitas. Foi um cara que sofreu um acidente, ele deu a volta por cima na vida. Hoje em dia ele é medalhista pan-americano, se eu não me engano, de paracanoagem, eu acho que esse é o termo correto. E assim, essas histórias sendo contadas vão gerar mais intenções de investimento por parte das empresas privadas, porque vão gerar atenção. Então, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, incentivo público, aumento de incentivo público no esporte. Depois disso, você gera comoção pública e vai gerar uma necessidade por um aumento de investimento privado, porque as empresas vão querer estar lá para contar essa história junto com os atletas. Acho que vocês dois falaram muita coisa importante, muita coisa bacana. Eu concordo com muita coisa que foi afirmada aqui, discordo com algumas, na verdade. Não necessariamente discordo do conteúdo, talvez da forma que foi dito, que tem a minha maior discordância, mas acho que é basicamente isso, né? Precisa ter um investimento maior, e não só nos esportes paralímpicos, mas os esportes olímpicos também no geral. Mas a verdade é que, como já constatamos, por mais que o investimento estatal não seja satisfatório no esporte paralímpico, nem mesmo no esporte olímpico, a verdade é que eu acho que, no mínimo no investimento estatal, talvez essa discrepância, pelo que eu tenho assim levantado, seja menor do que com respeito à iniciativa privada, sabia? Quando você compara assim, o que o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu e o que o Comitê Paralímpico Brasileiro recebeu, a discrepância é menor quando você olha os rendimentos estatais do que quando você analisa contratos da iniciativa privada, sendo que eu sinceramente acho que
existem diversos representantes que têm um potencial muito importante para essas marcas privadas, porque são atletas de grande alcance, de grande potencial de alcance, no mínimo, porque são excelentes, e não há um trato sério com base nisso. Acho que nos próximos dias a gente vai ver uma coisa que é importante. A verdade é que acho que muitos brasileiros não estão nem sabendo que as Paralimpíadas estão chegando, né? Vai começar a acontecer, os brasileiros vão começar a ir muito bem, representar bem, daí vão ganhar medalha, e daí vão começar a repostar em Instagram, em Facebook, o que, sendo completamente honesto, eu não sou nem 100% contra. Eu acho que, mesmo se a pessoa está repostando aí no Instagram com o intuito de garantir uma espécie de apoio, porque olha como eu estou apoiando o esporte paralímpico brasileiro, eu acho que ainda assim está ajudando a propagar uma imagem que é importante, mas convido você sinceramente, caro ouvinte, a assistir algumas práticas, que eu acho que é assim, conhecendo um pouquinho mais, que a gente consegue realmente ter uma importância maior atrelada a essa prática esportiva. A gente falou aqui já, né, do futebol feminino, onde com certeza, né, após a Copa do Mundo de 2019, vocês vão lembrar, os que lembram desse nosso episódio, faz um tempinho, não vou lembrar o número exato, mas alguns episódios atrás vocês podem verificar. Depois da Copa do Mundo de 2019, que quebrou vários recordes aí de audiência, o investimento no futebol feminino, que com certeza, e de novo, não é um nível adequado, conseguiu atingir outros patamares, e dentro do Brasil também uma importância maior foi dada, várias pessoas começaram a assistir, a prestar atenção, e com isso o investimento está crescendo na iniciativa privada também. Então eu acho, quando há uma insuficiência, o Estado tem o dever de auxiliar, ainda mais considerando aí, tem dados, né, do IBGE de 2019, temos aí mais de 41 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, isso aí, né, é quase 25% da nossa população, então você tem que considerar que se a gente realmente está dando, e não só no esporte, eu acho que a gente aqui tem que sempre pensar nas nossas vias, nas nossas entradas, nos nossos meios de acesso, se realmente os meios que a gente trafega estão adequados a essa parcela da população gigantesca, né? É 1/4 da nossa população que inúmeras vezes são esquecidas. E no mundo do esporte eu acho que não é diferente. É impraticável, né, a gente pensar, como eu falei, o investimento estatal é melhor nesse aspecto. Mas vocês acham que no momento o investimento da iniciativa privada chega a 1/4, né, para esportes paralímpicos, chega a 1/4 do que é para os outros esportes olímpicos? É bem difícil, é difícil até imaginar quando isso chegará. Espero que logo, né, a gente torce por isso. Só que realmente, até se você for analisar num ponto mais, tem que ser proporcional, etc., nesse ponto já é insuficiente. Então, assim, a verdade é que em muitos aspectos a gente está novamente deixando esses 25% da população brasileira sem nenhum amparo. E eu queria, né, falar um pouquinho sobre o que o Gui falou, da sede fixa, etc. Eu acho que, assim, tem alguns componentes que são importantes aí. A prática de esportes paralímpicos em muitos locais, acho que, né, em outros países, no Brasil tem certo investimento, já acho que não é assim em todas as partes. Claro, tem algumas situações ainda que atletas treinam em locais um pouco mais precários, etc. Mas o Brasil, nesse aspecto, é até relativamente bem preparado. Mas, obviamente, existem outros locais no mundo que não gozam aí da mesma qualidade de
ambientes para o preparo desses atletas paralímpicos. Então, talvez a construção de grandes instalações, arenas, vilas, possibilitaria que alguns atletas passassem uma parte de seus tempos nessa cidade, nessa sede, pudessem treinar, ter acesso a intercâmbio de atletas. Isso é uma coisa que eu acho que até para as Olimpíadas, né? Com certeza nas Olimpíadas seria ótimo. A gente vê, eu assisti a entrevista outro dia, agora está me fugindo o nome da tenista brasileira que venceu, né, a medalha de bronze nas duplas, mas falando como era importante, ela, né, teve a chance, né, de morar fora do Brasil, mora fora do Brasil e treina, tem um contato muito próximo com outras tenistas ranqueadas no ranking mundial, e eu acho que com certeza esse intercâmbio de atletas internacionais seria muito importante, ainda mais, né, como temos aí práticas muito específicas paralímpicas, ter as arenas próprias para isso é bastante importante. Então isso com certeza seria bom de ter uma sede fixa, assim como eu já falei para as Olimpíadas. Não só isso, mas também, obviamente, toda a questão do preço. Agora, eu só tenho um problema, eu acho que o Gui já deve ter pensado nisso também, eu só faria esse tipo de sede fixa para as Paralimpíadas se também fosse feito para as Olimpíadas. Eu acho que aí é talvez a minha maior crítica, talvez o Gui nem tenha pensado nisso na hora, ou só deixou de falar, mas, né, acho que com certeza, acho que a gente sempre tem que tomar cuidado nessa hora para não passar uma ideia de querer expurgar ou, enfim, estigmatizar a prática do esporte paralímpico, né? A gente não quer, obviamente, e certeza que o Gui não quer também, esconder o esporte paralímpico, colocar somente em Valência e fixar lá, né? A gente tem que fazer isso de uma forma, com certeza, é a ideia de aflorar o esporte, e com certeza isso acontece por meio do intercâmbio internacional de atletas, de técnicos, termos aí realmente espaços para o treinamento, para a prática, mas eu acho que também isso vai ter que passar diretamente em conjunto com as Olimpíadas, fixar a sede das Olimpíadas também, caso contrário, acho que podemos correr o risco de talvez acobertar um pouco dessas práticas, que a verdade é que nós sabemos bem, como eu falei aí, né, acho que historicamente, não só o Brasil, mas muitos lugares no mundo passam por linhas bem tristes de realmente, né, esconder as pessoas com deficiência, e obviamente não é isso que a gente quer fazer. Aqui a gente defendeu o episódio inteiro a prática dessas modalidades do esporte paralímpico, desses atletas de excelência, então acho que com certeza é muito válida essa questão, muito, muito mesmo, mas só faria de forma concomitante com a fixação de uma sede olímpica também. Não sei se na mesma cidade, às vezes fica difícil fixar, às vezes até pode ser injusto, né, porque realmente é um esporte, né, são dois eventos gigantescos que iam atrair componentes turísticos, então talvez seja bom fixar em duas sedes diversas, mas com certeza eu sou a favor da fixação desses dois grandes eventos. Só um ou outro eu sou contra. Gui, Franco, alguma coisa a adicionar? Não, só para adicionar que certamente, Miguel, você acertou. Não, de maneira alguma, queria passar a impressão de que seria bom esconder os Jogos Olímpicos em Valência, pelo amor de Deus. Eu acho que seria bom para, inclusive, deixar eles mais simpáticos que já são e angariar uma simpatia e digamos até um amor, por que não, do país e da cidade em que ele viveria. Mas certamente seria melhor fazer, seria o ideal, aliás, se isso fosse feito, fazer também para as Olimpíadas de verão e de inverno. Da minha parte, nada a acrescentar. Perfeito. Obviamente, né, Gui? Eu sei que você não tem. Só estamos fazendo aquele jogo de cintura para ter certeza, declarar para todos os nossos caros ouvintes. Mas eu acho uma ideia ótima, na verdade. Só tem pontos positivos no geral, assim como a fixação da sede olímpica, na verdade. Mas, de qualquer forma, fica aí, então, aqui é o nosso último lembrete para vocês assistirem a partir do dia 24 de agosto, terça-feira,
os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 até o dia 5 de setembro. Teremos aí mais de 250 atletas brasileiros, muita chance do Brasil ficar muito bem situado no quadro de medalhas, entre os top 10, talvez top 5 países. Então fica aí nosso desejo de boa sorte aos atletas brasileiros, nosso pedido para vocês assistirem, para apoiarem cada vez mais essas modalidades, para torcerem pelo que nós estamos fazendo bem como um país, como nação, sem nenhum falso senso de patriotismo aqui, mas realmente enfatizar que existem inúmeros brasileiros que representam as nossas cores muito bem quando competem nesses Jogos Paralímpicos. Então fica aí nosso pedido a todos vocês para apoiarem, para torcerem para todos os nossos brasileiros agora em Tóquio. Sem mais delongas, muito obrigado pela sua audiência. Convido vocês a compartilharem, comentarem, deixarem seu joinha, criticarem se for necessário. Sempre é bom ter uma crítica ao nosso conteúdo, mas não deixem de compartilhar também. Mesmo se vocês não gostaram, é bom compartilhar, porque daí a gente vai sempre crescendo e melhorando com a sua ajuda, caro ouvinte. Muito obrigado, conto com vocês sempre e até a próxima.